Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. A cada rodada do futebol brasileiro surgem histórias escondidas nos bastidores, mas poucas são capazes de provocar o impacto do que será revelado agora. Abel Ferreira, que ainda não sabia o que tinha acontecido na cabine do VAR, e que estava decidido a não dar entrevistas em retaliação à CBF e ao STJD, resolveu se pronunciar após jogadores do Palmeiras serem agredidos nos vestiários da Neoquímica Arena. Temos que falar das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje tivemos um pênalti claro. O árbitro, a 5 metros da jogada, não marca a falta do jogador do Corinthians dentro da área, sendo que ele nem toca na bola. São fatos, começou Abel. Não consigo entender como ele não dá um pênalti daquele. Lance a nosso favor dentro da área do adversário, estamos atacando. O Ramon toca na bola. O jogador do Corinthians vem por trás e atinge e o árbitro não marca nada, e o VAR, cadê? Só funciona quando é contra? E o árbitro não viu, estava a fazer o quê? Prosseguiu Abel. Hoje saímos sem os 3 pontos por uma atuação no mínimo duvidosa do árbitro e do VAR. Sabemos que este é um jogo fundamental para quem quer conquistar um campeonato tão difícil como é o Brasileirão. Os responsáveis por estarmos onde estamos e por não ter criado mais oportunidades de gol somos nós, mas só me engana quem eu quero que me engane, concluiu Abel Ferreira. Horas depois da entrevista do treinador, veio a informação. Imagine um lance decisivo, um pênalti claro e unânime entre ex-árbitros dentro da área, milhões de torcedores esperando a revisão e, de repente, um silêncio estranho vindo da cabine do VAR. Nada de revisão. Não foi erro técnico, não foi demora, foi interferência. Uma voz que não deveria existir ali. Alguém que não faz parte da equipe de arbitragem teria orientado o VAR a não chamar o árbitro. E o mais surpreendente é que essa denúncia chegou diretamente ao Palmeiras, abrindo um novo capítulo de tensão, cobrança e indignação. Prepare-se e fique comigo até o final para entender o que está acontecendo. Porque o que está por trás dessa história pode mudar completamente a forma como você enxerga a arbitragem no Brasil. Nos bastidores da partida entre Palmeiras e Corinthians, um episódio inesperado começou a circular com força e rapidamente se tornou assunto prioritário dentro do clube. A denúncia de que o VAR teria recebido a recomendação de uma pessoa que não fazia parte da equipe de arbitragem chamou atenção. Essa figura, descrita como alguém totalmente alheio ao protocolo oficial, teria orientado a cabine a não chamar o árbitro para revisar uma falta clara do jogador do Corinthians dentro da área. O lance, que por si só já gerava debate técnico, ganhou proporções muito maiores quando a informação chegou ao Palmeiras na saída do time da Neoquímica Arena, que imediatamente sentiu a gravidade da situação e passou a buscar detalhes sobre o que realmente aconteceu no sistema de comunicação. Segundo relatos que começaram a se espalhar entre profissionais presentes no estádio, o operador do VAR chegou a iniciar o procedimento de verificação, identificando a possibilidade clara de infração por parte do jogador do Corinthians. Porém, antes mesmo de acionar o árbitro de campo, essa voz externa, sem credencial e sem qualquer vínculo com o quadro de arbitragem, teria interferido diretamente no processo, solicitando que o lance não fosse revisado. A partir desse momento, o protocolo simplesmente foi interrompido, deixando parte da equipe desconfortável e em silêncio, enquanto a outra parte tentava seguir o fluxo da partida para não expor a irregularidade que acabou de ocorrer. Do lado de fora da cabine, o Palmeiras percebeu algo estranho no tempo de resposta do VAR. A expectativa pela checagem do lance aumentou, mas a decisão não veio e o jogo seguiu normalmente. Dirigentes presentes nos vestiários da Neoquímica Arena começaram a notar padrões incomuns na comunicação da arbitragem, assim como a ausência de um aviso oficial sobre a revisão. Em meio ao clima tenso, surgiram comentários de que algo havia interferido no processo. Conforme os minutos passavam, a suspeita de que o protocolo havia sido quebrado se tornava mais evidente, alimentando ainda mais a preocupação interna do clube sobre o impacto daquele momento na partida. Horas depois, ao término do jogo, a denúncia chegou formalmente ao departamento jurídico do Palmeiras, que imediatamente abriu uma apuração interna e passou a cobrar esclarecimentos das entidades responsáveis. Testemunhas afirmaram ter ouvido uma comunicação atravessada que sugeria a presença desse personagem não autorizado. Isso levou o clube a intensificar o pedido de acesso aos áudios completos do VAR. O episódio ultrapassou o campo esportivo e passou a ser visto como uma possível violação grave do sistema.
Principalmente porque o protocolo do VAR é estruturado para impedir exatamente esse tipo de interferência externa. Com a denúncia confirmada internamente, o Palmeiras agora busca respostas diretas junto à CBF, que tenta abafar o caso. Quem era essa pessoa? Como teve acesso à cabine? E por qual motivo sua recomendação foi seguida? A diretoria exige total transparência e pressiona para que a investigação avance rapidamente, deixando claro que não se trata apenas de discutir um pênalti, mas de proteger a integridade das competições. Torcedores pedem explicações. Especialistas cobram postura firme das autoridades e o clube sinaliza que não aceitará que o episódio seja tratado como um simples erro operacional. A grande questão que fica no ar é, se isso aconteceu agora, o que impede que tenha acontecido outras vezes sem que ninguém soubesse? Todos sabemos que o Palmeiras não foi capaz de vencer o até então fragilizado Corinthians, que jogava com 9. Entretanto, uma coisa é um time apático dentro de campo, que encheu as fraldas contra um time que está na zona de rebaixamento. Outra coisa é achar que está tudo normal e que está tudo bem quando o Palmeiras é prejudicado. E para piorar, o palmeirense ainda teve que engolir uma vitória no mínimo duvidosa do Flamengo, onde a arbitragem mais uma vez beneficiou o time rubro-negro no jogo contra o Fluminense, e a diferença, que poderia ser maior, diminuiu. Independentemente da atuação abaixo do esperado, existe uma questão que ultrapassa qualquer discussão sobre rendimento ou estratégia. O que está em jogo agora é muito maior do que um empate frustrante. É a credibilidade da competição, a segurança de que cada minuto disputado vale exatamente o que deveria valer. Quando uma interferência externa atravessa o protocolo e influencia um lance decisivo, a conversa deixa de ser sobre desempenho e passa a ser sobre justiça. E é justamente aqui que o alerta se acende para o Palmeiras. O clube não está apenas brigando por pontos, está brigando por títulos que podem definir a temporada e que não podem, de maneira alguma, escorrer pelos dedos por causa de algo que ocorreu fora das 4 linhas. A diretoria entende que esse não é o tipo de caso que se resolve com notas oficiais vagas ou discursos protocolares. O momento exige firmeza, postura e ação até o fim. Porque se hoje a interferência surge em um lance isolado, amanhã ela pode aparecer em um jogo decisivo, em um momento em que cada detalhe define o rumo de uma conquista. A torcida sente isso, o elenco percebe esse clima, e todos sabem que esse tipo de episódio, se não for enfrentado agora, pode minar a confiança em um sistema que já vive sob questionamentos constantes. Por isso, mais do que nunca, o Palmeiras precisa se posicionar com força. Não é apenas uma questão de protestar, mas de proteger o próprio trabalho construído ao longo da temporada. É garantir que o esforço dentro de campo não seja apagado por uma interferência externa. É impedir que decisões obscuras, como foi no jogo do Flamengo, influenciem diretamente os sonhos da torcida e de um grupo que luta diariamente pelos objetivos do clube. Essa batalha não é apenas esportiva, é institucional. E cada passo daqui para frente pode determinar se o Palmeiras terminará o ano celebrando conquistas ou lamentando prejuízos causados por algo que jamais deveria ter acontecido. E agora, torcedor, é com você. Depois de tudo isso que veio à tona, é impossível ficar calado. Se o Palmeiras está sendo prejudicado por algo que acontece longe das câmeras, então a nossa voz precisa ser ainda mais alta. Não adianta falar depois do acontecido. Tem que falar antes para que não venha acontecer. Comente aqui embaixo o que você acha que o clube deve fazer. Qual deveria ser a postura da diretoria e como você encara essa interferência que pode mudar o rumo de 3 competições importantes. A opinião da torcida pesa, ecoa e chega onde precisa chegar, pois o clube não está apenas brigando por pontos. Está brigando por 3 títulos que podem definir a temporada e que não podem de maneira alguma escorrer pelos dedos por causa de algo que ocorreu fora das 4 linhas. E se você acredita que esse caso tem que ser exposto mesmo com a CBF tentando abafar o caso, fortaleça essa corrente e deixa o like. Compartilha o vídeo e ajuda a espalhar essa denúncia para que ninguém consiga fingir que não viu. Aqui é Palmeiras, aqui ninguém abaixa a cabeça. E quando tentam nos derrubar fora de campo, é aí que a torcida mostra sua força. Então vem comigo, família alviverde, porque um erro a nosso favor, os rivais fazem barulho e devemos fazer barulho também quando somos prejudicados. Porque se não fizermos, ninguém fará por nós. Por isso vamos fazer essa voz chegar longe, porque se tentarem mexer com o Palmeiras, é a nação inteira que responde. Estamos junto e avante palestra!